Fala, torcedor vascaíno, o Vasco está interessado na contratação do atacante Brenner, que joga na Udinese da Itália. Inclusive, o jogador é pedido do treinador Fernando Diniz. Fernando Diniz que está com muita moral nos bastidores lá dentro do Vasco da Gama. Moral tanto com o presidente Pedrinho, tanto com os diretores e também com os jogadores. A gente vê Felipe Coutinho, Pablo Verratti elogiando o treinador do Vasco da Gama, Fernando Diniz. E o Diniz vai ter ali, né, uma mão nessas contratações do Vasco na janela do mês que vem de julho. Inclusive, o novo diretor do Vasco, Admar Lopes, respondeu a pergunta em relação ao Douglas Luiz, que está sem espaço na Itália, na Juventus, e que poderia talvez vir para o Vasco. Mas o Admar Lopes respondeu essa pergunta em relação ao Douglas, ok? Se você não me conhece, tá chegando agora, meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar aí, ó, no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes esse vídeo. Dá essa moral pra gente que é muito importante. Também deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Agora vamos lá, vamos para as informações. A primeira informação, vamos começar falando sobre o novo diretor do Vasco, que foi apresentado no dia de ontem, né? Respondeu algumas perguntas na coletiva e vamos lá. Novo diretor do Vasco diz por que vê um elenco pouco desequilibrado, né? O Admar Lopes afirmou que ele viu o Vasco da Gama jogando bola antes dele vir para o Vasco, antes de se acertar com o Vasco da Gama. Ele falou que o elenco do Vasco é um pouco desequilibrado. Graças a Deus ele já percebeu ali um problema, né? E ele já vê ali que tem que contratar na janela do mês que vem. E descartou a contratação do Douglas Luiz. Ele colocou o seguinte: impensável no momento, né? Até porque, pô, pensar que o Douglas vai vir pro Vasco hoje é uma loucura, né? O Douglas hoje é um jogador que é várias vezes convocado para a seleção brasileira, que tá sem espaço na Juventus, isso é verdade, mas que, cara, antes de ir pra Juventus, ele era um dos melhores volantes da Premier League. Tá aqui, ó, na quarta-feira, no dia de ontem, o Vasco apresentou o Admar Lopes como novo diretor executivo de futebol. Apesar de poucos dias, o português já tem uma ideia do elenco que vai encontrar no Cruz Maltino. O dirigente afirmou que acompanhou os últimos jogos do clube, que viu uma evolução no desempenho com o Fernando Diniz no comando. Isso é verdade, né? Isso não é realmente uma mentira. O Vasco melhorou bastante com a chegada do Fernando Diniz, ok? Vamos lá. Olha o que o Admar falou também sobre, tá? Por último, sobre a chance de fazer uma grande contratação. Um jornalista que fez uma pergunta para o Admar sobre o quesito de o Vasco fazer uma grande contratação. Uma contratação de jogador de impacto, igual foi o Felipe Coutinho no ano passado, né? Por mais que dentro de campo ainda não é aquele Felipe Coutinho que a gente conhece ou conhecia, mas é um Coutinho ali. E quando foi contratado, o Vasco fez uma festa, o Vasco duplicou o número de sócio-torcedor e etc, né? Então tá aqui, ó. O Admar citou a limitação de orçamento, né? Que o Vasco tem problemas financeiros hoje, infelizmente. E por conta disso também descartou um possível retorno neste momento, tá? Do cria de São Januário, Douglas Luiz, que segundo a imprensa europeia não está nos planos da Juventus e provavelmente vai sair da Juventus. Inclusive o Douglas está na mira, sabe de quem? Do time do Marinax, o grego, né? Que estava interessado ou ainda tá em comprar a SAF do Vasco da Gama, né? O Douglas iria, no caso, lá para o Nottingham Forest. Nottingham Forest, sabe como é que fala? Tudo aqui, ó. Sonhar com grandes contratações, eu sonho, o Admar falou. Neste momento, contratar um jogador como Douglas Luiz é completamente impensável. Nesta janela é difícil buscar um jogador deste nível. Futuramente, se for um jogador que esteja com vontade de jogar no Vasco, fisicamente com as condições tecnicamente acrescentes, as portas estarão sempre abertas, desde que cumpram os requisitos de responsabilidade financeira da direção do Vasco. Nesta janela, que é a janela que vai iniciar mês que vem, em julho, vai ser difícil trazer um jogador deste calibre. Então tá aí. Informação importante para a gente saber em relação aí à situação de Douglas Luiz. Então, cara, você viu uma informação de Douglas vai vir pro Vasco. Mentira, não vai vir pro Vasco por agora, tá? Surgindo informações assim, o Douglas talvez pode vir pro Vasco, a gente vai trazer aqui no canal. Mas no momento é isso. O Douglas não vai vir pro Vasco, é somente fake news, etc. O Douglas é um jogador que hoje ele ainda é monitorado por clubes da Europa
Ele vai jogar uma Premier League talvez aí, já que ele tá fora dos planos da Juventus, da Itália. Inclusive, nem no Super Mundial ele tá, né? E tem o, como eu falei pra vocês, Nottingham Forest da Inglaterra. Tá de olho na contratação do volante brasileiro e também, né, vascaíno. Ele já declarou isso várias vezes, ele falou que ele é vascaíno diversas vezes. Então vamos torcer, claro, para ele aí uma hora ou outra ele retornar ao Vasco da Gama, que é a sua casa. Ok? Bom, vamos para outra informação que é a que importa, né? A galera clicou nesse vídeo provavelmente para escutar essa informação. É a seguinte: segundo o canal na torcida vascaínos, apurou que o técnico Fernando Diniz, que tá com muita moral nos bastidores do Vasco, manifestou interesse na contratação do atacante Brenner, tá? Atualmente na Udinese da Itália, o jogador trabalhou com o Diniz nas passagens pelo São Paulo e também pelo Fluminense. E tem um aval do treinador para reforçar o setor ofensivo do Vasco da Gama. Apesar de estar com pouco espaço na equipe italiana, a negociação encontra obstáculos, né? A Udinese investiu 10 milhões de euros na contratação do atleta e até o momento não tem sinalizado abertura para uma liberação facilitada, seja por empréstimo ou venda com valores reduzidos. Do ponto de vista financeiro, o salário de Brenner hoje é estimado ali de cerca de 500 mil reais. Não é um salário monstruoso, fora da realidade do Vasco, né? Que estaria dentro do planejamento do Vasco para reforço da temporada. Além disso, o jogador é representado pelo empresário Giuliano Bertolucci, né, que é uma figura influente no mercado internacional e com histórico de intermediações com clubes brasileiros, o que poderia favorecer a negociação. Inclusive, Giuliano Bertolucci, que é hoje o empresário do Fernando Diniz. Talvez possa ser uma jogada de empresário, né? Diniz ali pedindo a contratação de um jogador que é do mesmo empresário dele. Talvez possa ser, talvez não. Enfim, né, a gente não sabe, então a gente não precisa falar que, vou chutar que seja isso. Não tem informação disso, então beleza. Então aqui, ó, essa apuração ela foi dada pelo Léo do NT Vascaíno e também pelo Luiz Amadeu, ok? Informação dada aí, então tá aqui, ó, pedido do Fernando Diniz, tá? O atacante Brenner. Vocês conhecem ou não? Fala pra mim aí, coloca aqui nos comentários se você conhece o atacante ou não. Cara, eu particularmente acho que é um jogador que pode ajudar, mas hoje, né, a gente vê que ele tá em baixa lá na Udinese. Então tá aqui, ó. O jogador tem 25 anos de idade, tem 1,75 de altura, ele é centroavante, tá? O agente dele é o Bertolucci, como a gente já falou também. Ele é antigo jogador da seleção brasileira sub-20, então ele era convocado ali várias vezes na seleção sub-20. O valor de mercado dele hoje é de 4 milhões de euros, tá? O contrato dele com a Udinese da Itália vai até o dia 30/6 de 2028. Então, cara, tem ali mais ainda 3 anos de contrato, sei lá, né? 2 anos e pouquinho. Enfim, muito tempo ainda, né? Tá aqui, ó. Posições que eles jogam. Principal, centroavante. Posições secundárias, segundo atacante, também ponta esquerda. Então, talvez ali, cara, seria um reserva para o Pablo Verratti, né? Até porque depois que o Cleiton Silva saiu do Vasco, né? Que é um atacante que inclusive tá fazendo gol a roda lá em Portugal. Depois que o Cleiton saiu do Vasco não contratou mais nenhum centroavante, né? O Verratti hoje não tem uma sombra. Muita gente questiona e fala sobre o GB. Pra mim também o GB poderia funcionar ali como uma sombra do Verratti. Mas até o momento, cara, nem relacionado às vezes ele vai. Né? Ele foi até relacionado no último jogo contra o São Paulo, mas nem entrou. Enfim. Então tá aqui, é um jogador que tem passagens pelo São Paulo, Fluminense, também pelo Cincinnati, que hoje é o time ali do Luca Orediano, lembra? Do argentino. E aí tá hoje aí no Udinese da Itália, ok? Vamos lá para os dados do jogador, o desempenho dele, né, lá na Udinese. Vamos lá, vamos dar uma olhada. O jogador, ele tem ali 11 jogos na temporada, 2 gols e 2 assistências. Lembrando que a temporada lá da Itália já acabou, né? Agora deu a pausa, agora, ó, inclusive a Juventus tá até jogando o Super Mundial, né? Mas antes estava de férias. Temporada 23 e 24, será que ele tava na Udinese já? Tava na Udinese, fez 8 jogos somente. 2022 e 23 foi a época que a Juventus contratou ele, se eu não me engano, da MLS. 8 jogos, 1 gol, 0 assistência. Cara, é um jogador que pelos números não são muito bons não, né? Os números do Brenner não me agradam muito não, de verdade, tá? Pô, pra ele ser um centroavante e ter ali 1 gol em 8 jogos, né?
temporada... Vamos ver a temporada quando ele tava no futebol brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, na MLS, 32 jogos, 18 gols. Aqui, boa, aqui os números são excelentes, né? Ele foi contratado tanto aqui nessa época, né? Depois de 2022, que foi um excelente ano, ele foi contratado pela Udinese, porque aqui os números são excelentes dele lá na MLS, na Liga dos Estados Unidos, né? Apesar que a Liga dos Estados Unidos é muito fraca, mas, pô, são números ali excelentes que não tem nem que comentar muito sobre, né? Enfim, o que você acha aí? Você apoia? Você é contra a contratação do jogador? E aí, qual é a sua opinião? Dá aqui nos comentários, coloca aí que é super importante. Lembrando, tá, pessoal? Hype um vídeo também que é importantíssimo, ajuda pra caramba, ok? Esse vídeo tá saindo 5 da manhã, vai ter outro vídeo durante a tarde também, beleza? Mas aqui, ó, Fernando Diniz deve ganhar mais poder, tá? Nos bastidores do Vasco com a chegada de Edmar Lopes, tá? Então, cara, é maneiro isso aqui, né, querendo ou não. Olha aqui, ó, Mister Diniz pediu que 11 jogadores, 12 mais utilizados, não exista negociação nesta janela. A questão é que o Vasco vive uma situação financeira complexa e há propostas que não podem ser recusadas, né? Disse ali o português Edmar Lopes. Cara, Diniz é elogiado tanto pelo presidente do Vasco, tanto pelo diretor hoje, né? Que foi apresentado no dia de ontem pelo Vasco da Gama, Admar Lopes, que chegou agora há pouco tempo. O Diniz é elogiado tanto pelo CEO do Vasco da Gama, Carlos Amodeu. Todo mundo gosta do Fernando Diniz e também do trabalho dele. E o torcedor vascaíno tá pegando ali um carinho pelo Diniz, até porque ele tá fazendo o time do Vasco jogar. A gente tá vendo uma melhora. A gente viu aí agora, recentemente, no jogo contra o São Paulo. O Vasco dominou e mereceu completamente vencer aquele jogo, né? Então, informação importante pra gente saber em relação aí ao Fernando Diniz, que tá ganhando mais moral ainda nos bastidores do Vasco da Gama. E não só com a diretoria, tá? Mas também com os jogadores, né? Com a torcida, com os jogadores, com a diretoria, com todo mundo, né? Então o Diniz, ele tá com super moral no bastidores do Vasco da Gama e que possivelmente vai ajudar nas contratações da janela do mês que vem, que é de julho, que abre ali, que é a janela do meio do ano. Provavelmente vai acontecer saídas e também vai acontecer chegadas. Espero que cheguem jogadores competentes, que vistam nossa camisa, que representem e que joguem bola, que é o que importa. Porque não adianta nada a gente contratar 10 jogadores e um jogador servir. Que é o que tá aparecendo, né? O Vasco contratou em 2 janelas, na época do Marcelo Santana. O Vasco contratou 14 jogadores. Hoje, 3 jogadores são utilizados e a gente pode considerar que foram boas contratações. O Nuno Moreira, português. Excelente contratação, foi um acerto da diretoria do Vasco. Outro, Tietê, na minha opinião, tá comandando o meio-campo do Vasco da Gama. Excelente partida que ele fez contra o São Paulo. Não só contra o São Paulo, mas outras partidas também. Contra o Fluminense, que a gente perdeu no Maracanã, pra mim ele foi um dos melhores ali com a camisa do Vasco da Gama. E também o outro ali que tô ganhando uma confiança em relação a ele, que é o Lucas Freitas, tá? Não vou dizer ainda que é uma excelente contratação do Vasco, foi uma excelente achada do Vasco ainda, porque tá muito cedo. Mas foi uma achada do Vasco da Gama que tá sendo útil. Até agora, pelo menos, tá sendo útil, né? Inclusive tá falhando menos do que o João Vitor, né? Enfim, então é isso, gente. Obrigado pela moral de todos. Deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante, sempre falo pra vocês. Se inscreve no canal também, que ajuda pra caramba no nosso conteúdo. Ative o sininho pra receber todas as notificações dos nossos vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela moral. Saudações vascaínas. Hypem o vídeo também, ó. Telefone, tela invertida. Comentários. Arrasta pro lado, você vai ver ali, né? Hypar. Você clica no botão de hypar. Sempre hype em nossos vídeos, que ajuda pra caramba. Beleza? Até daqui a pouco aí, que às 3 horas tem mais um vídeo pra você assistir. Tamo junto. Saudações vascaínas.